A adoção do SISU pela UFMG altera a forma de estudos dos candidatos à universidade. Nutricionista comenta o que é melhor na hora de se alimentar para as provas. No segundo dia de testes, a redação promete ser mais puxada. Entenda o que mudou na correção dos textos. Além do Fica a Dica e das redes sociais, agora no Circuito UFMG Especial Enem 2013. Bom dia! A UFMG é a maior universidade do estado. São mais de 6.000 vagas ofertadas por ano. E em 2013, a novidade é que o Enem é a única forma de ingresso para a maioria dos cursos da instituição. Essa mudança alterou a forma de como os estudantes se preparam para concorrer a uma vaga na universidade. As antigas provas do vestibular da UFMG não são mais a prioridade dos estudos. Agora, são as versões anteriores do Enem que servem de base para os candidatos. Quem já tentou em outros anos vê mudanças na preparação. A preparação teve que ser um pouco mais intensa do que a do ano passado, porque como ano passado a prova, você tinha uma segunda etapa da Federal para fazer, você podia ter sorte de cair na área que você tem facilidade, que é o seu objetivo, só que agora não. Você tem que estudar o assunto todo e não pode ser nada superficial, porque o Enem também está mudando muito. Todo dia em tanto de matéria, antes eu estudava só meu peso normal. Agora não, agora é matemática todo dia, história, geografia. A gente vai tentando encaixar todas as matérias no mesmo dia, para tentar acompanhar o ritmo. A adoção do Enem pela UFMG aumenta a concorrência. Outros países têm um atendimento à demanda de ensino superior muito maior do que o nosso. Então, nós estamos engatinhando na democracia brasileira, nós estamos engatinhando no equacionamento das questões da desigualdade e, consequentemente, nos processos, na justeza dos processos seletivos. Com o uso integral da nota do Enem para ingressar na UFMG, não foi apenas a preparação dos candidatos que mudou. Os cursos pré-vestibulares também tiveram que se adaptar às mudanças. O conteúdo da UFMG, às vezes, era um pouquinho diferente do conteúdo do Enem cobrado. Então, chegava na época de segunda etapa, tínhamos que acrescentar algum assunto, né? Ou aprofundar mais em algumas cobranças que lá eram específicas e no Enem não são. Então, a gente tem um trabalho um pouquinho diferente por causa da diferença das provas. As mudanças se deram até no calendário de aulas. Os nossos alunos do extensivo estão conosco desde o início do ano e vão até o final de outubro na prova do Enem. Como nós nos adequamos a essa realidade para o Enem do ano que vem? A partir de 12 de novembro a gente já começa turmas preparatórias para o Enem do ano que vem, que vai fazer o aluno, por exemplo, do terceiro ano agora, se preparar com uma tranquilidade muito maior, não é? E com uma qualidade sem dúvida maior, já vai entrar antes dos seus concorrentes. As alterações do sistema de ingresso influenciam também na expectativa de quem sonha com a aprovação. Muito maior, porque é complicado, ainda mais a federal agora estando envolvida. Então, como é um sonho estar lá dentro, então a expectativa só vai aumentando. Essas últimas semanas está sendo terrível, louca para chegar o dia da prova, para acabar logo. E no segundo dia de provas, os candidatos têm 1 hora a mais para fazer a temida redação. E neste ano, as correções das provas têm novas regras. O repórter Bremer Guimarães está no campus Pampulha da UFMG. Bremer, bom dia. O que muda nessa correção? Bom dia, Matheus. Quem vai fazer a prova daqui a pouco deve ficar atento, porque as regras de correção da redação ficaram mais rigorosas. Inserir trechos, por exemplo, de receitas de macarrão e de hinos de futebol ao texto vai resultar em nota 0 para o candidato. Além disso, o limite para a diferença entre as notas dos dois corretores também foi reduzido em relação ao ano passado. A tolerância caiu de 200 para 100 pontos. Todas as vezes que as duas notas tiverem uma diferença superior a essa tolerância, um terceiro avaliador vai corrigir a redação, para que se tenha uma nota final. Lembrando que as provas começam à 1 da tarde e hoje é considerado o dia mais desgastante do Enem. São 5 horas e meia para questões de matemática, língua estrangeira, português e redação. Mais informações eu volto com você, Matheus. Bremer Guimarães na cobertura do Enem 2013.
você que faz o Enem deve ficar atento ao que pode eliminar você da prova. É proibido qualquer tipo de comunicação com outro participante, usar livros, óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. Portar armas e qualquer tipo de dispositivo eletrônico também pode tirar você do exame. O participante precisa guardar objetos como tablets e celulares desligados numa embalagem que é fornecida pelos aplicadores antes do início do Enem. A embalagem fica lacrada embaixo da carteira do candidato até que ele termine a prova. Deixar a sala do exame antes das primeiras 2 horas e receber informações sobre o conteúdo do exame de qualquer pessoa pode causar eliminação. Outro item importante que sempre gera dúvidas entre os candidatos é em relação ao uso de lápis, borracha e lapiseira. O participante pode usar apenas caneta esferográfica preta de material transparente. Já comida e bebida não são proibidos. Afinal, são 5 horas de prova. Vamos agora à nossa redação com a repórter Melissa Gomes para saber o que os candidatos estão comentando do Enem nas redes sociais. Bom dia, Melissa. Bom dia, Matheus, e bom dia para você que acompanha o segundo dia de provas do Enem 2013. Mesmo com o aviso do MEC sobre o risco de desclassificação por quebra de sigilo no exame, 24 candidatos foram eliminados por postarem fotos em redes sociais. Nesse segundo dia de provas, haverá o mesmo número de questões e áreas, com adição da prova de redação. A dica é escrever seu texto antes mesmo de começar as questões fechadas, porque você estará menos cansado. Não se esqueça de controlar o tempo de 1 hora para redigir e transcrever seu texto para a folha de respostas. Nas redes sociais, os candidatos têm se mostrado ansiosos com a redação. Eunice Silva fala que gostaria de ter poderes para descobrir o tema. Jocélio Macedo afirma pelo Facebook que a redação é realmente a situação mais preocupante entre os jovens que fazem o exame. Já Niago Lemega diz que está com o cérebro cansado, mas que guardou forças para a maratona de provas de hoje. Boa prova a todos. Voltamos com você, Matheus Arvelos. Obrigado, Melissa. E logo após o intervalo, uma entrevista sobre como se alimentar bem antes e durante as provas. Estamos de volta com o Circuito Especial Enem 2013. E agora nós vamos discutir a importância da alimentação para realizar boas provas neste segundo dia de exames no Enem. Quem vai conversar conosco é a nutricionista Carmenzita Pinto Coelho. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia. Gostaria de saber, assim, porque domingo é um dia complicado, almoço na casa da avó, em geral a gente acaba comendo muito, feijoada, esse tipo de coisa. O que você sugere para quem vai almoçar e fazer a prova neste domingo? Então, é fundamental que ele tenha uma digestão fácil, né, e ao mesmo tempo não fique sem se alimentar, enfim, porque ele precisa de nutrientes até para o cérebro, né, para que tudo funcione bem. Então, o interessante é manter uma alimentação que ele já tenha esteja acostumado, porque, por exemplo, você não está acostumado com a feijoada, vai comer feijoada justo no dia da prova, né? Então, assim, o arroz com feijão, o velho arroz com feijão é excelente, porque ele vai fornecer carboidrato e proteína ao mesmo tempo, né? A carne que seja branca, por quê? Porque a vermelha, ela vai ter uma digestão um pouco mais demorada, né? E pode dar sono durante a prova. Então, uma carne branca, verduras e legumes sempre, porque elas são fontes de vitaminas do complexo B, que ajudam o metabolismo desses macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, né? E eles têm também substâncias antioxidantes. Então, um bom prato balanceado, dentro realmente do que a pessoa está acostumada. E, em vez de uma sobremesa, um abacaxi, por exemplo, que o abacaxi entre com sobremesa, ele ajuda a digestão. Ele, além do sabor doce, vai cobrir aí a necessidade de um líquido, de um suco, né? E a hidratação também é fundamental.
às vezes, assim, tem um intervalo entre o almoço e o Enem, às vezes a pessoa está ansiosa e acaba comendo alguma coisa. O que você sugere se a pessoa quiser comer nesse intervalo? Bom, se forem só 1 hora ou 2 horas, realmente assim, não precisa atender à ansiedade, não. Se tiver se alimentado bem durante o almoço, não vai haver, né, essa necessidade. Então, o que eu recomendo é assim, se a pessoa tiver com sono, porque às vezes realmente o processo digestivo, dependendo da pessoa, dá sono, né, eu aconselho que ela tome alguma coisa que tenha uma cafeína, como, por exemplo, um café mesmo, né, ou um guaraná em pó, se é um hábito dela, se ela não se sente mal, se ela já conhece o efeito daquilo, né, mas mais para despertar o cérebro e ela ir acordadinha para a sala fazer a prova. E durante a prova são 5 horas, né? O que levar para se alimentar durante esse tempo? Então, em primeiro lugar, pensar na hidratação, né? Que o cérebro é 75% água, então assim, desde que não seja uma pessoa que vai ao banheiro toda hora, né? Mas lembrar de se hidratar. Durante 1 hora, 1h30, pode ser só água, né? A partir daí começa a vir uma fominha, que já está dando 3 horas que almoçou, 3, 4 horas. Aí eu sugiro uma barra de cereais e uma banana, por exemplo, tá? Ou a barra de cereais, uns biscoitos integrais mais adocicados, porque nós vamos entrar com um pouco de glicose para o sangue, né, para o cérebro, e a banana, ela além de sustentar um pouquinho mais, né, uma fruta de uma digestão um pouquinho mais demorada, mas ela tem a B6, que é a piridoxina, ela ajuda a quebrar o glicogênio hepático, que é a reserva de glicose do fígado. Então é interessante nesse momento, né, depois de 1h30, comer se tiver necessidade de alguma coisa salgada, que seja então o biscoito integral salgado e a banana. E posteriormente manter assim, o consumo de água, né, talvez depois de mais 1 hora ela entrar aí sim com alimento salgado, por exemplo, os biscoitos salgados integrais, né, inverter aí se tiver comido já o doce antes, com um suco de frutas ou uma água de coco. E ao finalzinho, né, por exemplo, faltando 30, 40 minutos, um chocolate amargo. Porque o chocolate amargo, ele vai ter uma concentração de cafeína interessante, vai ter algum sabor doce, que estimula o cérebro, né? E ainda vai ter substâncias que deixam realmente a pessoa mais alerta. Então, essa é uma sequência interessante. Inclusive, você fala de estimulante, tem gente que costuma levar Gatorade ou energético. Você acha que isso é uma boa opção? O Gatorade, ele vai entrar ali com sódio e potássio, mas vai ser assim, uma quantidade um pouco inferior até a essas propostas de barra de cereais, o biscoito salgado, a banana, que a gente já está colocando durante... Então, não haveria necessidade, né? E o energético, a gente tem que ter cuidado seguinte, se ele tem estimulante demais, às vezes cafeína muito mais do que deveria, né, em relação ao consumo de um café simples, ele pode até desconcentrar. Assim, se for uma pessoa que fica muito ligada, né, digamos assim, com a bebida energética, ele pode até desconcentrar. Então, assim, eu sugeri, né, que esse estimulante entre realmente na forma de um chocolate amargo mais no final. Então, nada de piquenique durante a prova também, nada de né? piquenique. Então, é aquela coisa certinha, pronto, balanceado. E assim, após 2 dias de prova, as pessoas em geral estão mais desgastadas, o que você recomenda para ela voltar à sua rotina normal, assim, talvez uma alimentação balanceada? Porque a alimentação balanceada teria sido bom até antes, né, desse período de prova, durante os estudos, porque ela favorece, de uma forma geral, o funcionamento do organismo, e isso inclui o sistema nervoso. Né? Então, assim, se você evita gorduras saturadas, como carne de boi, manteiga, por exemplo, come muita verdura, legumes, usa pães integrais, que tem muito mais vitaminas complexo B do que o branco, né? Ao longo do dia, você não passa de 3 horas sem comer. Isso já é por si só, já traz um bem-estar e saúde, né? Então, alimentação balanceada sempre. Então, um aprendizado que pode levar para a vida. Né? Exatamente. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, imagina. O Circuito UFMG Especial Enem 2013 fica por aqui. Você acompanha a nossa cobertura ao longo da tarde no facebook.com/TV UFMG e na nossa edição da noite. Até lá!